Oi pessoal, boa noite. E nós vamos dar continuidade. Hoje é a quinta reunião que nós fazemos, de quinta-feira, para falar sobre vida após a morte. Os 2 primeiros dias eu falei de casos de reencarnação, né? O livro A Volta, depois alguns outros casos. No livro A Volta, o menino se lembra ter sido piloto da Segunda Guerra. Nos outros casos eu citei alguns exemplos aí que tem outros livros importantes. Relato do Divaldo Pereira Franco, do menino que se lembra de ter vivido na Índia. Oi, Donizete, boa noite. Então hoje, aí no terceiro e no quarto encontro, nós falamos sobre o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, e vamos continuar hoje, porque ele tem bastante conteúdo legal espiritual, não espírita, né? Lembrando que alguns autores consideram o espiritismo uma realidade espiritual, eu também. Não sou autor, mas o José Lacerda, por exemplo, criador da apometria no Brasil, ele que foi espírita durante muitos anos, médico e espírita, ele fala: o espiritismo não é apenas uma religião, né? É uma realidade espiritual. Não tem como negar o que o espiritismo nos passa. Nunca conseguiram negar, ok? Esperando o pessoal entrar. Boa noite, Perpétua, Donizete. Eu estou aguardando conseguir, junto com o Ezequiel, transmitir, Beth, boa noite, transmitir pelo Zoom. Eu estou acostumado, que toda semana eu uso bastante o Zoom, 3 vezes por semana, e com o Zoom dá para compartilhar alguns arquivos, e eu tenho alguns arquivos bem legais de imagens para passar para vocês, de livros escaneados, que é bem interessante. Depois vocês me cobrem. Tem um livro chamado Diagnóstico Bioenergético, feito por uma médium da Bahia, muito bom, cheio de imagens. Oi, Vânia, boa noite. E o marido dela pintava o que ela via pela clarividência nos atendimentos, né? Ela é uma terapeuta. E aí vê manchas, vê espíritos obsessores, desequilíbrio nos chakras, tudo mais. O que os espíritos veem, os clarividentes veem. Então, esse é um livro muito rico, é dificílimo de ver, é um livro com imagens, né? E aí não importa se a pessoa é espírita, se é umbandista, se é católica, se é ateu, porque se tiver o emocional descontrolado, se estiver sentindo raiva e tudo mais, vai refletir tudo no corpo espiritual. Mas eu vou no centro toda semana, mas vai no centro e depois pisa no rabo do gato, quer matar o gato lá, não adianta. Passa alguém buzinando na sua casa, você quer estrangular a pessoa, não adianta. Oi, Juliano, boa noite. Então, assim, o equilíbrio emocional, bioenergia, como é que isso reflete no nosso corpo é bem importante. E esse livro de diagnóstico bioenergético é muito legal. Assim que tiver oportunidade, eu vou passar para vocês. E o outro é encontrado na internet, muito bom, chama Formas de Pensamento. Ele é muito bom, foi feito há mais de 100 anos atrás. E ele mostra também, só que aí na Inglaterra, né? Um médium, o que ele via era pintado em telas na época, e ele fez um livro. Então, se você estava num lugar pensando algo, então acontece isso. Todos nós, né, plasmamos ao redor, só que ninguém consegue ver as formas de pensamento. Ninguém está vendo as minhas aqui. O que será que tem nas minhas formas de pensamento aqui, né? É o jogo de futebol, é as contas para pagar, alguma coisa que ficou no gás, no fogo, mas aí fica plasmado. Daqui a pouco eu vou contar uma história real que aconteceu comigo numa palestra para vocês verem como que isso é realidade. Bom, antes de começar, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Vamos conectando a espiritualidade superior, ao nosso Mestre Jesus, a Deus, todos os espíritos de luz que assessoram a casa, que nos assessoram, que estão direcionando esse trabalho. Vamos visualizando que estamos recebendo do alto uma coluna de luz branca, uma cascata de luz branca enviada pelos amparadores para cada um de nós, que vai nos acalmando, nos harmonizando, e assim vamos fazendo a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque a Ti, Pai, pertence o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Ok? Brandina, Faria, ó Faria, José Faria, abraço aí para todo mundo. Vamos lá então? Aí selecionei mais um pouco de material, vamos lá. Nós paramos, se eu estiver errado, vocês me corrijam aí, digitem, hein? Ó Ezequiel, boa noite. Paramos na página 69, quando a Caterine, obrigado Ezequiel, vamos lá. Ela revia uma cena onde ela fazia parte de um grupo que tirou a vida de várias pessoas, lembra? Marilda, boa noite. Então, os espíritos, os mestres espirituais estavam falando, né? Eu vejo pessoas sendo mortas. Não temos o direito, vou repetir aqui o que eu li no finzinho da outra aula, porque é bem interessante. Não temos o direito de interromper tão brutalmente a vida das pessoas antes que elas tenham vivido o seu karma. Então tem um objetivo da gente vir aqui, né? Vir aqui. Então tem que cumprir o karma, tem um objetivo. Não pode abandonar. E estamos fazendo isso. Ela se via na outra vida tirando a vida. Era alguma guerra, né? Seu castigo será maior se as deixarmos sofrer. Estava falando das pessoas que tiram a vida de alguém que fez algo errado. Tipo um ladrão. Então, digamos que um policial vai matar um ladrão, um bandido. Então, não devemos fazer isso, porque o bandido vai acabar passando pelas consequências kármicas. Não é preciso tirar a vida. É preciso aplicar punições, mas não tirar a vida, né? Então, o seu castigo será maior se as deixarmos viver, que elas vão ter que colher depois, né? Quando elas morrerem e forem para outra dimensão, aí sim vão colher o que elas plantaram. Não estarão tranquilas, é o que faz a gente ficar incomodado no umbral e querendo sair de lá, né? Um dos motivos. E não terão paz. E elas voltarão, mas suas vidas serão muito duras. Então, olha que interessante, ensinamento espiritual, fez algo de errado, vai para o mundo espiritual, para um lugar desagradável, vai ficar sofrendo, vai sofrer as consequências, passar pelas penas, e voltarão e suas vidas serão duras. Relação de causa e efeito, de karma, né? Legal, num livro feito por um judeu que não acreditava em reencarnação. Muito bom. E terão que compensar aqueles a quem magoaram, pelas injustiças que lhes fizeram. Interessante, né, gente? Terão que compensar aqueles a quem magoaram pelas injustiças que lhes fizeram. Então o universo vai criando tramas aí, Deus, né, a justiça divina, que vai fazendo com que você vai se encontrando com aquelas pessoas e você vai ressarcindo elas, né? E aliviando. Você que fez elas sentirem dor, agora você vai ter que fazer elas sentirem uma alegria, um bem-estar. Então, durante várias vidas nós nascemos, às vezes, com a possibilidade de ressarcir alguém que nós prejudicamos, através da caridade. Aí uma vida, 2 vidas, 3 vidas, não consertou, não fez o bem para a pessoa, porque não está acostumado a fazer caridade, acha que isso daí é balela. Tá bom, então o que a natureza faz? Olha, você teve a chance de fazer o bem, não fez, então agora nós autorizamos que aquelas pessoas para quem você deve te cobrem. Te cobrem pela dor também. Foi a dor que você causou, vão te cobrar pela dor. E é aí que os obsessores podem nos atingir, né? Porque eu escuto muita gente reclamando, meus amigos. Mas onde estava Deus? Onde está Deus? Porque eu estou sofrendo tanto. Está no mesmo lugar onde ele estava quando você trucidou tal pessoa. E agora você está colhendo o que você plantou. Então, é lei de causa e efeito. Deus criou as leis. Os mais interessados vão tentar descobrir quais são as leis para não fazer coisa errada, né? Você conhecerá a verdade os libertará, certo? Quem não conhece, fica fazendo coisa errada o tempo todo e sofrendo o tempo todo, né? Bom, eles estão interrompendo a vida dessas pessoas sem terem o direito de fazê-lo. Só Deus pode aplicar a lei, né? E a punição, digamos assim. Ele entendia que era punição, mas na verdade não é. É colheita do que foi plantado, não é punição. Deus não está dando chibatada nas costas de ninguém. Não devemos matar, sejam quais forem as circunstâncias. Só Deus pode aplicar a lei. Também trabalho de desobsessão, já escutei muito isso, né? Mas Deus não fez nada até agora, eu vou fazer. Deus está fazendo já, meu amigo, é que você não está vendo, né? Bom, vamos lá, seguindo aqui. Aí a Caterine, ela fala que ela está numa outra encarnação como Aaron,
Aaron. E eu trabalho aqui, ela fala, né? Novamente, ela era uma criada. Então, o Brian Weiss faz um comentário interessante aqui, ó. Nunca, nem remotamente, ela se aproximou da condição de uma Cleópatra ou Napoleão. Os que duvidam da reencarnação, inclusive eu mesmo duvidava, ele fala, né? Tão cientificamente treinado nas faculdades, não acreditam e zombam desse fato da reencarnação, dizendo que todo mundo se lembra só de ter sido um rei, uma rainha, alguma coisa assim. Mas o que ele percebe através da regressão é que não acontece isso. Aí vai para uma outra, final da vida aqui, e aí pergunta, o que você está sentindo? Para a pessoa que era a Caterina em outra vida. Ódio. Por que eles a tratam mal? Porque somos pobres. Ela não gostava de ser pobre. Ninguém gosta, na verdade, né? Respondeu ela baixinho. E presos. Nós, além de sermos pobres, estamos presos. E temos tão pouco comparado ao que os outros têm. Aí ele avança, vai até mais para frente na vida dela, onde ela deixa o corpo, né? Ó, deixei o corpo, a voz estava mais alta e rouca. Vejo uma luz maravilhosa. Às vezes, EQMs, nós vemos muito isso, né? Há pessoas se aproximando de mim. Elas vêm me ajudar. São maravilhosas, elas não têm medo. Sinto-me muito mais leve. Fez-se uma longa pausa. Você tem alguma ideia sobre a vida que acabou de deixar? Isso fica para mais tarde, ela fala. Agora sinto apenas a paz. É uma hora de consolo. O grupo precisa ser consolado. A alma encontra a paz aqui. Deixa-se para trás todos os sofrimentos físicos. A alma está tranquila. É um sentimento maravilhoso. Maravilhoso como se o sol estivesse sempre brilhando. A luz é tão forte, tudo emana de seus raios. A energia vem dessa luz. A nossa alma vai para lá imediatamente. É quase uma força magnética que nos atrai. É maravilhoso. É como se fosse uma fonte de energia. Ela pode curar. Lembram dos relatos de EQM? Das pessoas que vê o túnel de luz e adentram nele e sentem-se atraídas? Então aqui, ó. Digamos, uma lei universal isso daí, né? Muitos veem isso daí, ou se lembram pelo menos. Uma luz atraindo com amor, com carinho, e a pessoa se sente um magnetismo e vai adentrando para isso daí. Aí o Brian Weiss pergunta, tem cor? Ele fala, tem muitas cores. O que você está sentindo? Ela responde, nada, apenas tranquilidade. Estamos entre amigos, eles estão todos aqui, vejo muita gente. Alguns são familiares, outros não. Olha que legal. Então, uma parte da nossa família espiritual fica lá, outra parte vem para reencarnar aqui. Tá? E amigos também. Então, nós vamos revezando. Em alguns livros, eu já falei isso, de terapeutas americanos e ingleses, que não são espíritas, eles falam muito isso. É um grupo de aproximadamente 20 pessoas, 30 pessoas no máximo, que se revezam. Vem um pouco para cá, um pouco fica lá. Vem um pouco para cá, um pouco fica lá. Tá bom? Ele fala, tem uma pergunta a fazer, o Brian Weiss. A quem? Perguntou a Caterine. Alguém, a você ou aos espíritos, aos mestres que estão com você. Acho que isso que vai ajudar a entender melhor essas situações. A pergunta é, olha aí que legal para os espíritas, para nós aí. Nós escolhemos o momento e a maneira como nascemos e morremos? Muito bom isso. Nós escolhemos a maneira, o momento e a maneira como nascemos e morremos? Podemos escolher a nossa situação? Podemos escolher a hora de morrer novamente? Acho que compreender tudo isso vai ajudar a solucionar muitas dúvidas, né? Aí, respostas aqui dos mestres. Sim, nós escolhemos quando vamos entrar no nosso estado físico e quando vamos deixá-lo. Logicamente que são alguns, né? Nem todos, mas ele aqui não está se pautando no espiritismo, ele está dando uma resposta ali, tete a tete com os espíritos, né? Sabemos quando já cumprimos aquilo para o qual fomos enviados aqui embaixo na encarnação. Sabemos quando chega a hora e aceitamos a nossa morte, quando não é acidente, né? Então, pois sabemos que nada mais vai ser alcançado nessa vida. Quando se tem tempo, quando se teve tempo para descansar e revigorar a alma, é permitido escolher o retorno ao estado físico. É uma das possibilidades, né? Mas lembrando sempre que tem que ter mérito. Não é todo mundo que pode escolher só porque quer, né? Porque existe o emaranhado kármico, as relações de causa e efeito, e nós vamos ter que responder isso primeiro. Espera só um minutinho, gente. Tem alguém me chamando aqui, interrompendo a minha live aqui.
Ô, meu amigo, eu não posso agora atender que eu estou no meio de uma live gravando. Não posso. Era um vizinho aqui. Aguenta aí, gente. Então, nós podemos escolher só quando temos o mérito, ok? Se não tiver o mérito, nós não podemos escolher. Alguns são compulsórios, né? Nós sabemos isso pelo Espiritismo. É igual um pai que tem mais conhecimento que um filho, o pai vai escolher o que o filho precisa passar de experiência, de estudo, tudo mais. Nunca uma criança de 8 anos vai querer se matricular na escola e deixar a casa, deixar de assistir sessão da tarde, tomando coca, comendo salgadinho para ir para a escola, né? Nem acordar de manhã cedinho para ir para a escola. Então o pai, que tem mais conhecimento, ele que é o responsável, por isso somos irresponsáveis, né, até os 18 ou 21 anos, depende do tipo de responsabilidade, e eles nos colocam nas escolas, nos locais adequados. Da mesma maneira, no mundo espiritual também. Se o Ricardo for escolher, meu Deus, ele vai querer ficar andando de moto, pescando, jogando bola, comendo o dia inteiro, brincando, tal, não vai querer fazer uma atividade. Então vamos escolher a experiência dele. Ele vai ter que fazer isso, ok? Uma parte nós podemos escolher, outras partes eles que determinam. Aí ele pergunta, quem está falando comigo, né? Sempre os espíritos não se identificam, não dão nomes. Fala, não queremos dar nomes para não ficar uma exaltação a nome, cultuar algo do passado, né? Então eles falam, são espíritos ou mestres. Aí a Caterine fala, é a voz de alguém que conhece muito, não sei quem é, mas ele controla as coisas aqui. Tá. Aí a Caterine, num determinado momento de uma regressão, fala assim, muito alto, ela fala, não tenho fé nessas pessoas. Não tem fé em quem? Ele pergunta, o Brian Weiss. Ele fala, nos mestres. Como assim? Né? É o seguinte, naquela vida, vai explicar aqui, ele teve a intuição, os mestres, os espíritos, os amparadores passaram um monte de coisa e ele não colocou muita fé naquilo. Não acreditou com muita intensidade. Então ele foi fazendo as coisas conforme o raciocínio, sem intuição espiritual e acabou se dando mal. Vamos ver aqui. Você não tem fé? Ele fala, não, falta minha fé. Por isso minha vida tem sido tão difícil. Naquela vida eu não acreditava no que me falavam, espiritualmente. Ela estava tranquilamente avaliando a sua vida no século XVIII, onde ela não foi Cleópatra nem Napoleão, tá? É sempre empregada, pessoa subalterna, não tem isso daí. Quem tem preconceito contra a regressão, né, que eu conheço algumas pessoas, não, mas todo mundo só se lembra, não é bem assim, gente, tem milhares de livros. Pode ser que 1 em 50 mil lembre de ter sido um rei, porque é uma probabilidade normal, mas a maioria é peãozão mesmo, é pessoa normal, igual nós, não é escolhido, iluminado, nada disso, tá? A maioria das regressões que eu li, tem um monte de livro aqui que fala de regressão. Então ele fala assim, tive também que aprender que não tenho controle sobre a minha própria vida. Não, peraí, um pouquinho. Por isso a vida tem sido tão difícil para mim. Naquela vida eu não acreditava, não tinha fé. Aprendi a respeito da raiva e do ressentimento, aí serve para nós, tá? Aprendi a respeito da raiva e do ressentimento. Eu sei que nenhum de nós temos, é lógico, eu só estou falando aqui de maneira ilustrativa, né? Nós já passamos por isso há anos-luz atrás, em várias encarnações. Aprendi a respeito da raiva e do ressentimento, dos sentimentos alimentados contra os outros. Tive também que aprender que não tenho controle sobre minha própria vida. Isso eu estou aprendendo até hoje, né? Queria ter controle sobre minha vida, mas não tenho. É preciso acreditar nos ensinamentos superiores, nos mestres. Eles me guiarão, mas eu não tive fé. Eu me sentia como se estivesse condenada desde o início. Com tudo dando errado na vida, né? Quem de nós já não sentiu assim? Se eu pudesse ver erguer na mãozinha aí, eu ia ver. Quem não achou, Deus está contra mim, está tudo dando errado. Meu Deus, não era assim que eu queria. Nunca olhei as coisas com muito prazer. É preciso ter fé, muita fé. E eu duvido. Escolhi duvidar nessa vida ao invés de acreditar. O que você e eu precisamos, o Brian perguntou, fazer para sermos melhores? Nossos caminhos são os mesmos? Aí o Espírito responde, o caminho de todos é basicamente o mesmo. Todos nós precisamos aprender certas atitudes enquanto estamos no estado físico. Isso aqui é importante. Alguns são mais rápidos em aceitá-las do que os outros. Não é verdade?
né, nós estamos aqui reunidos agora, tem um monte de gente que está com outras atividades, não adquirindo, digamos assim, conhecimento espiritual, não fazendo caridade, nada. E já foi oferecido o convite, muitos de vocês convidaram, muita gente não quer, não quer, então vai para frente, né? Lá na frente vai ter que fazer. Então o que nós temos? Alguns são mais rápidos em aceitá-las do que outros. Algumas atitudes: caridade, esperança, fé, amor, a princípio, né? Caridade, esperança, fé, amor. Todos nós precisamos conhecer bem essas coisas, pelo menos essas 4. Não é só uma esperança, uma fé e um amor. Cada um inclui muitas outras atitudes aplicadas no dia a dia. Há várias maneiras de demonstrar isso. No entanto, penetramos apenas um pouquinho em cada uma delas, não é? Quem pertence às ordens religiosas está mais próximo do que qualquer um de nós, porque fez... Aí ele está comparando com a Igreja Católica, fez voto de castidade. Tá bem que os espíritas não precisam fazer voto de castidade, né, gente? E obediência. Essas pessoas desistiram de muitas coisas sem pedir nada em troca. Quem vive em conventos, quem vive em igrejas enclausuradas aí, né? Nós continuamos querendo recompensas e justificativas para nosso comportamento. Então é aquela história, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, não é? Quando tem alguma atividade para ser feita, eu percebo isso, as pessoas que eu convido. Quem quer, meu amigo, olha, conta comigo, 2h30 da manhã, seu carro quebrar, eu vou te ajudar. Pode contar comigo, eu acordo, estou lá do lado da minha esposa, eu levanto e vou te ajudar. Quem não quer, dá uma desculpa. Entendeu? Está sem fazer nada em casa. Você pode me ajudar? Ah, não vai dar, porque eu tenho que ir não sei o que, eu tenho que ir não sei o que lá. Então é isso. Quem quer, arregaça a manga e vai atrás e faz. Nós continuamos querendo recompensas. Recompensas e justificativo para o nosso comportamento. Quando não existem as recompensas que nós queremos, nós não fazemos, digamos assim, uma caridade. Tem que ter uma recompensa, né? A recompensa vem do fazer sem esperar nada, desinteressadamente. Vocês já devem ter sentido isso, todos vocês e eu, sinto direto, toda semana isso, graças a Deus. É você fazer um trabalho espiritual e você sentir uma alegria, um prazer depois, entendeu? Eu estou pouco me lixando se eu vou para o céu, se eu vou para o mundo espiritual. Eu já estou sentindo prazer aqui e agora. Se eu for, vai ser um bônus se eu for para um lugar melhor. Mas aqui já está o prazer, só de fazer. Você termina um trabalho apometrino, um trabalho de doação, de paz, você fica super bem, você, meu Deus, que leveza, que gostoso. Então a alegria nossa já está aqui. Se tiver algo mais, vai ser um brinde. Aí ele conversando ainda com o espírito que está incorporado na Caterine, ele pergunta assim, como posso ajudá-la melhor, a Caterine? E o espírito, o amparador, o mestre, fala assim, o que você fazendo está certo, da regressão e tudo mais, mas é por você e não por ela. Novamente a mensagem dizia que o benefício era meu mais do que Caterine. Por mim, ele entendia, falou, sim, toda essa estrutura, digamos assim, que foi montada de você conhecer ela, de fazer regressão, você não acreditava em regressão, agora acredita, tipo assim, você vai publicar um material que vai ter uma repercussão mundial. Isso é por você que nós estamos fazendo, não é por ela. O nome desse livro, Donizete, está invertido aqui, né, porque a câmera está de frente, Muitas Vidas, Muitos Mestres, Brian Weiss, tá? Agora parece que pararam de produzir, eu já compro ele há uns 20 anos, mas acha em sebo, no estante virtual você acha, tá? Eu fui dar de presente para uma menina que fez aniversário há uns 2 meses atrás, tive que comprar usado. E aí ele pergunta, como assim é para mim? Sim, o que dizemos é para você. Aí o Brian Weiss fala, mas como assim? Tem mais espíritos ajudando? Sim, tem mais, não é só um. Vamos lá. O que ele pegou de importante nesse capítulo? Sempre no final do capítulo ele faz um resuminho. Ele fala assim, a luz após a morte e a vida após a morte. A nossa escolha de quando nascer e quando morrer, mais ou menos. A gente tem observações a fazer, né? A orientação infalível dos mestres, sim. Vidas medidas em lições aprendidas e tarefas realizadas, não em anos. Essa vale ouro, hein? Não importa viver 90 anos, gente, 100 anos. Se você em 30, 40 fizer o que tem que fazer, tá beleza. Entendeu? Não precisa ficar tanto tempo. Nós nem pertencemos aqui, nós estamos aqui emprestados. A nossa família é do lado de lá. A gente veio para cá para cumprir uma tarefa. Acabou a tarefa, bora para casa. O horário de trabalho é das 8 às 5. Você vai ficar até meia-noite trabalhando para quê se o horário de trabalho terminou às 5?
vai para casa. Então, é em lições aprendidas as encarnações, tá? Não em tempo. Isso não importa muito. Eu quero viver 90, 100, 120. Só se você estiver fazendo algo de muito útil para te ajudar a economizar uma futura encarnação, senão não adianta. Aqui não é, essa eu que criei, gente. Aqui não é Disneylândia nem Play Center, hein? Nós estamos aqui com algum objetivo de trabalho, de evolução. Tem diversão de vez em quando para a gente não enlouquecer, mas não é só alegria e diversão, não. Caridade, esperança, fé e amor. Fazer sem esperar retorno. Maravilha. Não é para esperar ficar rico, hein, gente? Não vou entrar no espiritismo para esperar ficar rico, né? Vocês sabem disso. Por isso vocês entraram no espiritismo. Senão vocês tinham ido para outra religião, certo? Eu quero ter um outro carro, outra casa, outro comércio. Não. Estamos aqui para evoluir. Dificilmente a gente vê na televisão, né, naqueles depoimentos, porque antes eu não tinha casa, agora eu tenho duas. Antes eu não tinha carro, agora eu tenho dois. A gente não ouve alguém falando assim, antes eu era egoísta, agora eu não sou mais. Antes eu não fazia caridade, agora eu faço. Antes eu era avarento, agora eu não sou mais. Não, é tudo bens, né? Temos a eternidade para aprender, não é mesmo? Já fomos católicos muitas vezes, não fomos? Eu tenho certeza que eu fui. Aí ele sai para andar com o filho dele de carro, o Brian Weiss, e começa a pensar nos ensinamentos. E aí tem um engarrafamento, e ele tinha ainda algum compromisso para fazer depois do jogo, ele começa a ficar irritado. Aí vem na cabeça dele assim, poxa, mas tudo que nós fazemos tem um objetivo. O meu objetivo é estar com meu filho agora aqui. Se eu ficar irritado com o trânsito, eu não vou curtir a presença dele aqui. Então já começou a girar uns mecanismos na cabeça dele ali. Então, eu conversava com meu filho sem descarregar a minha irritação sobre eles do trânsito. E qual que era o objetivo? O objetivo era passarmos a tarde juntos. Se eu ficasse aborrecido, teria posto tudo a perder. Vale a gente pensar nisso? Vale. Porque às vezes a gente estraga tudo por causa do mau humor, porque uma coisinha não saiu do jeito que a gente quer. Ah, eu fiz 99%, 1% deu errado, eu já xingo, perco a paciência. É ou não é, gente? Eu sei que é só comigo que acontece isso, com vocês não. Vamos lá. Percebi que suas faltas e imperfeições eram insignificantes. É difícil a gente conseguir fazer isso na família, hein, gente? Perceber que as faltas e imperfeições dos familiares são insignificantes. O mais importante é o convívio com eles, é a experiência. Por isso que Deus colocou a gente junto. Não valiam realmente a pena ficar procurando defeitos. O amor, sim, era importante. Tá? E eles falam muito isso. Qual que é a coisa mais importante? O amor é a coisa mais importante. Então, estou no capítulo 7 aqui, problema número 7. Não dá para ler, né? Ela chega numa próxima consulta e o Brian Weiss estava gravando as entrevistas com ela. E aí pergunta para ela, você gostaria de ouvir o que nós pegamos, né, na última regressão? E ela fala que não, ela não queria ouvir. Porque ela nem acreditava em reencarnação católica, ela relutou em ouvir. E começou a escutar um pouquinho, mas falou que não gostou, pediu para parar, porque ela achava sinistro esse negócio de falar de outras vidas. Igual vocês que mexem com essas coisas aí de espírito. É sinistro, né? Mexer com essas coisas. Você acredita nessas coisas? O tempo todo eu escuto isso. Em seguida ela fez ele desligar. Disse que era estranho demais e que a deixava constrangido. E aí ele lembrou, isso é para você, não é para ela. Lembra que o amparador falou, o mestre? Então ele falou, eu estou forçando aqui para que ela aprenda, mas isso é para mim. Eu não entendo ainda por que é para mim. Ele estava na metade do livro ainda, né? Vamos lá. Mas o que acontece é que durante esses tratamentos a Caterine foi melhorando. Suas fobias e ataques de pânico tinham quase desaparecido, não sentia mais medo da morte ou de morrer. Não temia mais perder o controle. Então, legal. E ele pensava assim, não sei do que se trata, mas sei que está curando as pessoas, né? Apesar que ele já tinha tido a experiência de conversar, digamos, com o filho e o pai dele. Então, nessa parte do livro ele já está acreditando. Aí avança mais um pouco, outra regressão. Onde está agora? Ela fala, não sei. Aparentemente, ela passara para o estado espiritual, ainda que não tivesse vivenciado a morte naquela vida. Sempre que ele fazia regressão, ela ia avançando, chegava na morte, aí passava para o plano espiritual. Nesse caso aqui agora, ela pulou já para o plano espiritual, sem passar pela morte, ela não viu o corpo.
não atingir, e ele fala assim, eu gostaria de conversar com os mestres, o Brian Weiss fala. Ela fala, não atingi aquele plano ainda, não posso falar enquanto não chegar lá. Então existe um local no plano espiritual, diversas camadas, né? E conforme a vibração nós vamos para cada uma delas. Esses mestres, obviamente, não estavam em qualquer camada, estavam numa camada mais, digamos, elevada, preparada para onde ela tinha que ir para dar passagem para eles. Ele conhecia, o Brian Weiss, tudo sobre alucinações visuais e auditivas, delírios esquizofrênicos. E então ela não está passando por isso, ela está se curando, na verdade. Vamos avançar. Tá. Estamos na página, quase na página 100 já, gente. 99. Vamos lá. Ela está no momento da morte. O que vai acontecer? Numa outra regressão. Vá até o momento da sua morte. O que você vê? O que está acontecendo? Ela fala, alguém está falando comigo. O que dizem? Falam de paciência. É preciso ter paciência. A resposta veio de um mestre. Paciência e senso de oportunidade. Tudo vem na sua hora. Ó, serve para nós isso daqui também, legal. Não se pode apressar a vida. Ela não funciona em horários fixos, como tanta gente quer que seja. É preciso aceitar o que nos chega no momento sem pedir mais. Porém, a vida é eterna, por isso não morremos. Na verdade, nunca nascemos. Só passamos por fases diferentes, não há fim. O ser humano tem várias dimensões. Mas o tempo não é como vemos, e sim medido por lições que devemos aprender. Ó, os corpos espirituais, quando a gente aprende a apometria, né, dizem que cada um está num plano. A vida é eterna, não morremos. O Wagner Borges fala, não nascemos nem morremos, apenas entramos e saímos de corpos físicos. A vida não é medida em anos, mas em aprendizados. Uma pessoa pode ter tido 100 encarnações e não aprendido nada, vivendo até os 100 anos cada um. Outra pode ter tido 30, vivido até os 30 e ter aprendido muito mais. Depende de quanto a gente aproveita. É produtividade, né? O que você aprendeu? E o que significa isso? Aprender. Aprender é só ler um livro, que eu estou fazendo aqui, igual nós lemos? Não, só aprender não vai mudar o plano espiritual para onde nós vamos. Tem que interiorizar o conhecimento e transformar em atitudes. Não adianta você ler um livro, como ser paciente. Nossa, eu li o livro, tinha 250 páginas. Maravilha, aí pisou no meu pé, já estou dando burdoada já. Então não tive paciência. Só ler não é suficiente. Também, ir no centro é muito bom, mas temos que fazer a reforma íntima. São várias etapas que nos levam a evoluir, né? As atividades, mas o trabalho interior nosso também, tá? Nós temos que ir nas tarefas espirituais, mas nós temos que aprender a ser paciente, ser caridoso e tudo mais. Não ser irritado, não querer machucar ninguém e tudo mais. Reforma íntima, mais a caridade e atividades espirituais, tá bom? Deixa eu ver se eu não pulei uma coisa aqui. Tem uma parte que eu estava para comentar com vocês. Eu passei batida isso. Foi bem na hora que o rapaz bateu lá. Que é o seguinte, isso também eu não li no Espiritismo, não sei se vocês leram, se alguém leu aí, digita aí para mim, mas eu ouvi isso do Wagner Borges e num livro que não é espírita, que diz o seguinte, quando nós desencarnamos, o nosso corpo espiritual vai para um local onde é uma espécie de sabe aqueles lava rápido de carro, que você coloca o carro e tem vários cilindros girando com pano, com shampoo, tudo para limpar o carro ao mesmo tempo? Então, é uma comparação brincalhona da minha parte, mas é como se fosse isso. Nós vamos para um local onde vão limpar, dar uma geral no nosso espírito e tirar tudo que está impregnado de coisas negativas que nós trouxemos da última encarnação. Então, quando a gente vem reencarnar, a gente traz os defeitos, os vícios, tudo mais no corpo astral, né? E encarnamos. Mas aqui nós adquirimos muita confusão, muita irritação, droga, bebida, cigarro, alimentos, um monte de coisas nocivas ao nosso corpo espiritual, ou corpo astral, né? Então, quando desencarna, eles dão uma geral ali, limpa, tira a maioria das coisas que pode, tira o grosso, digamos assim. Tira, sei lá quantos em porcentagem, 70%, 80%. E alguns são em lagos, entendeu? O Wagner me falou isso, que ele via lagos. Seria na dimensão intermediária, entre uma encarnação e outra, Ezequiel, exatamente. Lá que nós ficamos, depois que a gente desencarna, a gente vai para lá, exatamente aí.
Só que nós passamos por esse procedimento, não é uma coisa muito comum da gente aprender. Eu não sei se vocês já ouviram isso no Espiritismo, mas... Então vai num local, o Wagner já viu lagos, onde colocam o espírito num lago, e como se fosse, já ouviu o Wagner falando sobre isso, né? Eu já vi em outros livros, e vai diluindo o que você tem de desarmonia. Imagina que você tivesse uma tinta no corpo. Então você vai num lago onde tem um diluente, aquilo vai tirando aquela tinta, que seriam os seus defeitos, ou as energias desarmônicas que você adquiriu nessa encarnação. Legal falar sobre isso, né? Então eles dão uma forcinha para nós, né? Tem o nosso esforço, mas eles resetam algumas coisas nossas, para a gente poder ficar mais lúcido do lado de lá, compreender as coisas, que o vício não fique tão forte. Lógico que isso é depois que a pessoa já, ou que não passou pelo umbral, ou que passou ficou pouco tempo, é depois, né? Que ela, se tivesse isenta de todas as imperfeições, ela não iria para o umbral, né? Ok? Então Wagner já falou isso. E outra coisa, pegando o gancho aí também, são duas coisas que eu queria comentar. Que tanto o Wagner já viu isso, o Wagner Borges, quanto eu já conheci pessoas que me falaram que viram pessoalmente em projeção astral o seguinte, o Ezequiel deve ter ouvido isso daí também. Há diversos galpões industriais com espíritos dormindo depois da morte. Morreram e ficam aguardando a volta de Jesus. Eu comentei isso antes, né? Mas o Wagner viu isso, eu já conheci outros médios que falaram que viram e já li em livros isso. Então o pessoal morre, evangélico principalmente, ou ateu, evangélico, né? Fica esperando Jesus voltar. Galpões industriais enormes, assim. 500, 1.000, 2.000 pessoas dormindo. Você chega perto, vai mexer neles para puxar eles para levantar, para elucidar eles. Não, só sei se foi Jesus. É o demônio, é o demônio, é o demônio. Então atrapalha bastante isso daí, tá, gente? Então, graças a Deus temos a mente aberta para aprender coisas diferentes, né? Não ficar sempre a mesma coisa. Já pensou se não tivesse reencarnação? Você nasce numa religião e fica nela a vida toda? Um ponto de vista só, um sexo só, uma condição social só, uma cor de pele só. Qual que seria a riqueza de entendimentos, né? Até para ver a dor do outro, o problema do outro, se você tiver só um tipo de vida. Então você tem que nascer em vários lugares. É até uma questão matemática de adquirir mais conhecimento, né? Então ele fala que o ser humano tem várias dimensões. Não há fim no aprendizado. Nós sempre estamos aprendendo. Sempre, exatamente, há campo sem fim. Nós sempre estamos aprendendo. Então termina uma etapa, vai para outra. Igual a nossa forma física vai até o corpo astral. Depois já não é do formato do corpo humano, entendeu? Aí já vai adquirindo outros formatos. Eu já vi muitos relatos de EQM, de pessoas que falaram que viam uma bola de luz. A voz vinha da bola de luz, era um ser de luz, mas não tinha nem formato físico, pernas e braços, nada. Ok? O tempo não é como vemos, e sim medido por lições que devemos aprender. Ok? Deixa eu ver, estou na página 101, capítulo 9. Vamos ver se dá para ver mais alguma coisinha aqui. Tem uma parte legal aqui, página 106. Vamos lá. Está falando sobre um piloto. Ele morreu, esse piloto, e ele está falando: estou flutuando longe do meu corpo. Não tenho corpo, sou espírito novamente. Bom, teve uma vida difícil, passou por uma morte difícil. Precisa descansar, recuperar-se. O que aprendeu naquela vida? Aprendi sobre o ódio, a matança insensata. Também, de novo, em outra situação. O ódio mal orientado. Pessoas que odeiam e não sabem por quê. Somos levados a isso. Hoje em dia, então, gente, com essa influência digital aí, as pessoas entram na onda de raiva, de antipatia, fácil. E o Wagner, ele controla muito isso lá no IPPB, gente. Ele pede muito pra gente, né? O Ezequiel talvez já deve ter escutado isso também, para não perder o equilíbrio emocional por causa de discussões. Deixa a pessoa defender o ponto de vista dela lá, tudo bem. Não se desequilibre, porque desequilibrando nós podemos atrair obsessores. Deixa o outro se desequilibrar, se ele quer ficar perdendo a paciência, gritando, esmurrando, deixa ele. Vamos tentar nos concentrar para ficar equilibrados, né? Eu vou ler isso daqui de novo na próxima aula, só terminando a frase aqui. Existe um dever maior, somos levados a isso pelo mal quando estamos no estado físico. Existe um dever maior do que os deveres para com o país?
algo que poderia tê-la impedido de matar, mesmo sob ordens, um dever para consigo mesmo? Aí o espírito responde o quê? Existe um dever maior que o dever da pátria? Um dever espiritual, né, gente? Sim. Espero entrar num estado de renovação, ele fala. Preciso esperar, eles vêm me buscar. E aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre essas outras coisas aqui. Já deu 8h40? Vamos terminar aqui. Estou na página 106. Se eu esquecer, eu dobro a página aqui para não esquecer. Tá bom, galera? Conversamos na próxima quinta. Vou procurar não extrapolar muito. No primeiro dia eu fiz 45 minutos, né, Ezequiel? Já passei muito. Se deixar, para mim é uma alegria. Isso daqui é Disneylândia para mim, Play Center. Estou aqui me divertindo, falando de espiritualidade, tá bom? Vamos terminar por aqui, agradecendo a espiritualidade, agradecer a todos vocês aí. É uma honra estar com vocês aqui, é um prazer enorme. E que possamos compartilhar bastante material extra espiritismo aí até para pegar aquelas pessoas que têm receio do espiritismo. Olha, você mexe com o espírito. Mas aqui tem um médico falando, tem um psicólogo, um psiquiatra, tudo mais. Não sou nem eu que estou falando, né? Allan Kardec. Então, olha aqui, você não quer aceitar esses livros de espiritismo, olha esses outros aqui. A gente pega eles na curva, não tem jeito. Tá bom? Gratidão, gente. Fiquem com Deus, fiquem em paz com Deus. Boa noite para todo mundo aí. Mais tarde ainda nós temos uma tarefa aqui. De segunda e quinta nós temos uma tarefa. Se algum dia algum de vocês tiver interesse que não bater com os trabalhos de vocês aí, que eu aprendi com o Wagner lá no ano 2000, que é exteriorizar energia, um passe de 1 hora no escuro, tá? Só para desencarnados. Nós fazemos isso desde o ano 2000, tá bom? Segunda e quinta. Abração, fiquem com Deus. Abraço para todo mundo aí. Donizete, Ezequiel, Faria, todo mundo, que eu não estou vendo os nomes aqui agora. Abração, beijo no coração.